O corpo caiu antes que o grito terminasse. O som seco ecoou pela sala luxuosa, misturando-se ao cheiro de café recém-passado e ao brilho frio do mármore importado. Por alguns segundos, o tempo pareceu parar, como se até a casa, enorme, silenciosa e rica, estivesse em choque. Maria das Dores estava estendida no chão, negra, empregada, invisível para quase todos. O sangue escorria lentamente pelo tapete persa que a patroa havia comprado numa viagem à Europa. Um contraste cruel. O vermelho vivo manchando anos de ostentação enquanto os olhos de Maria permaneciam abertos, vidrados, como se ainda tentassem entender em que momento sua vida deixou de valer alguma coisa. «Maria!» gritou Helena, ajoelhando-se ao lado dela, sem se importar com o vestido caro nem com as mãos sujas de sangue. Helena Albuquerque era conhecida na cidade. Mulher respeitada, herdeira de uma das famílias mais tradicionais, sempre vista em eventos beneficentes, sempre sorrindo para as câmeras. Mas ali, naquele instante, não existia status, não existia sobrenome. Existia apenas uma mulher desesperada tentando salvar outra. «Fica comigo, né, pelo amor de Deus, fica comigo», sussurrou, pressionando a ferida, enquanto lágrimas desciam sem controle. Maria tentou falar. Seus lábios tremeram. «Dona Helena», a voz saiu fraca, quase um sopro. Eles disseram que eu não valia nada. O som da ambulância parecia distante demais. Tarde demais. Quando os paramédicos chegaram, só puderam confirmar o que Helena já sabia. Maria das Dores estava morta, e com ela, morria também uma mentira confortável que a sociedade insistia em manter. 2 meses antes, Maria ainda acordava às 4 da manhã. Pegava 2 ônibus lotados, atravessava a cidade invisível, carregando nas costas o peso de ser mulher, negra e pobre num mundo que fingia não vê-la. Trabalhava na casa de Helena há 7 anos. Cozinhava, limpava, cuidava, calava. Mas algo havia mudado. Maria começou a sofrer ameaças, olhares atravessados, palavras sussurradas que machucavam mais que tapas. O filho mais velho de Helena, Ricardo, havia cruzado uma linha que nunca deveria ter sido tocada. E quando Maria decidiu falar, ninguém quis ouvir. Nem a família dele, nem os amigos influentes, nem a sociedade hipócrita que sempre protege os seus, exceto Helena. «Você não está sozinha, Maria», disse ela certa noite, segurando as mãos da empregada. «Eu acredito em você». Essas palavras custariam caro. Traição, ódio, racismo e violência se uniriam para silenciar uma mulher que ousou existir, e uma patroa que ousou defendê-la. E o preço seria pago com sangue. O velório de Maria das Dores foi simples demais para uma mulher que havia passado a vida inteira servindo aos outros. Um caixão barato, flores murchas doadas por vizinhos, poucas cadeiras de plástico e muitos olhares curiosos, não de compaixão, mas de julgamento. Helena chegou sozinha. Não levou o motorista, não levou joias, não levou o sobrenome Albuquerque como escudo. Vestia preto, o rosto cansado, os olhos inchados de tanto chorar noites seguidas. Quando entrou, o murmúrio começou. «É ela, a patroa. Dizem que comprou confusão por causa dessa mulher. Essa mulher». Helena sentiu o estômago embrulhar. Aproximou-se do caixão e, ao ver o rosto imóvel de Maria, algo dentro dela se partiu de vez. Não era apenas tristeza. Era culpa. Uma culpa que doía como ferro em brasa. «Me perdoa», sussurrou, quase sem voz. «Eu devia ter feito mais. Devia ter sido mais rápida, mais forte». A mãe de Maria, Dona Alzira, uma mulher pequena, de mãos calejadas e olhos fundos, observava tudo de longe. Quando Helena se aproximou, ela não chorou. Não gritou. Apenas falou, com uma calma que assustava. «Minha filha morreu porque acreditou que alguém poderosa ia protegê-la». A frase atravessou Helena como uma faca. «Eu tentei», respondeu, a voz falhando. «Eu juro que tentei. Tentou dentro das regras deles», disse Alzira. «E as regras nunca foram feitas para nós». Helena não soube responder.
2 semanas antes da morte, Maria havia criado coragem para contar tudo. Estava tremendo na cozinha, segurando um pano molhado que não parava de escorrer de suas mãos. Helena percebeu algo errado. Maria, sente-se. O que aconteceu? O silêncio durou segundos longos demais. Seu filho? Maria engoliu em seco. O Ricardo. Ele entrou no meu quarto. Disse que eu devia agradecer por trabalhar ali. Disse que ninguém ia acreditar em mim. Helena sentiu o mundo girar. Ele encostou em você? Maria não precisou responder com palavras. As lágrimas fizeram isso. Naquele instante, Helena escolheu. Escolheu acreditar. Escolheu enfrentar o próprio sangue. Você vai registrar ocorrência, disse com firmeza. E eu vou com você. Mas o inferno começou ali. Ricardo negou tudo. Chorou diante do pai. Disse que Maria estava tentando se aproveitar, que queria dinheiro, que sempre olhou demais. A família fechou fileiras. Você vai destruir nosso nome por causa de uma empregada? Gritou o marido de Helena, Augusto, na sala de estar. Pense bem no que está fazendo. Eu estou pensando, respondeu ela, pela primeira vez. No dia seguinte, Maria encontrou um bilhete amassado no ponto de ônibus. Volte para o seu lugar ou não respondo pelo que vai acontecer. Ela mostrou a Helena. Isso é ameaça, disse a patroa. Vamos à polícia. Mas na delegacia, os olhares diziam tudo. Perguntas tortas, desconfiança, risadinhas abafadas. A senhora tem provas? Perguntou o delegado sem sequer olhar Maria nos olhos. E assim, o silêncio começou a vencer. Após o enterro, Helena decidiu que não ficaria calada. Convocou um advogado, falou com a imprensa, usou seu nome, seu dinheiro e sua posição para exigir justiça. E naquele momento tornou-se inimiga. Telefonemas anônimos, cartas ofensivas, amigos se afastando. Você enlouqueceu, disse Augusto frio. Essa mulher está morta. Não há mais o que fazer. Helena olhou para ele como se visse um estranho. Há tudo a fazer, respondeu. Enquanto fingirem que a morte dela não importa, nenhuma de nós estará segura. Naquela noite sozinha no quarto, Helena entendeu algo terrível. Defender Maria havia custado uma vida. Continuar defendendo sua memória poderia custar muitas outras. E mesmo assim, ela não recuaria. O primeiro aviso chegou numa manhã comum demais para anunciar uma tragédia. Helena desceu as escadas ainda de pijama, os cabelos presos de qualquer jeito quando encontrou a porta da frente aberta. O vento frio entrava sem pedir licença, espalhando papéis pelo chão da sala. Seu coração disparou. Augusto? Chamou. Nenhuma resposta. A casa estava intacta, mas algo havia sido violado. Sobre a mesa de centro, em letras recortadas de revista, alguém havia deixado uma mensagem. Você foi avisada. Helena sentou-se devagar no sofá, sentindo as pernas falharem. Não era mais apenas uma ameaça distante. Agora era pessoal, real. Dentro de sua casa, quando Augusto chegou, horas depois, não demonstrou surpresa. Você precisa parar, disse seco. Estão brincando com coisa séria. Brincando? Helena ergueu a voz. Invadiram nossa casa. Nossa casa sempre foi protegida pelo silêncio, respondeu ele. E você resolveu quebrá-lo. Ela o encarou, incrédula. Você está dizendo que a culpa é minha? Augusto desviou o olhar. O silêncio dele foi mais cruel do que qualquer resposta. Naquela noite, Helena dormiu sozinha pela primeira vez em 20 anos de casamento. Enquanto isso, no bairro simples onde Maria morava, o luto se misturava ao medo. Dona Alzira passou a trancar a porta ainda de dia. Vizinhos começaram a atravessar a rua quando a viam. Ninguém queria problemas. Ninguém queria se envolver. Mãe, a senhora precisa sair daqui, insistia Joana, a filha mais nova de Maria. Estão falando coisas horríveis da mamãe. Diziam que Maria havia provocado, que tinha se vendido, que sua morte era consequência de gente que não sabe o seu lugar. Joana ouviu isso na escola. Doeu mais do que a ausência da mãe. Uma tarde, Helena foi até lá. Sentou-se na mesma cadeira onde Maria costumava descansar depois do trabalho.
Olhou ao redor da casa simples, agora silenciosa demais. Eu vou cuidar de vocês, prometeu. Não deixarei que a história da Maria seja enterrada com ela. Dona Alzira respirou fundo. Promessas não trazem mortos de volta, disse. Mas podem salvar vivos. Não desista. Essas palavras se tornaram um peso e um combustível. A imprensa começou a se dividir. Alguns jornais tratavam Maria como vítima. Outros a transformavam em suspeita. O nome de Helena aparecia com frequência, sempre acompanhado de comentários venenosos. Patroa destrói a própria família por funcionária. Leu Helena em voz alta, sentindo náuseas. Ricardo continuava livre, sorridente, frequentando festas, amparado por advogados caros e amigos influentes. Numa dessas noites, Helena o encontrou no corredor da casa. Você dorme bem? Perguntou ela, a voz baixa, controlada. Ricardo sorriu, debochado. Melhor do que ela, imagino. O tapa ecoou pela mansão. Foi ali que Helena percebeu. Não reconhecia mais o próprio filho. Se você tem um pingo de humanidade, disse tremendo. Confesse. Humanidade? Ele riu. Aprendi com vocês que poder é o que importa. Aquela frase revelou a verdade mais dolorosa. Helena também havia ajudado a criar o monstro que agora combatia. Dias depois, o advogado de Helena desistiu do caso. Estão me pressionando, confessou. Não posso continuar. Amigos se afastaram. Convites cessaram. Seu nome, antes respeitado, virou sinônimo de escândalo. Augusto pediu separação. Não posso afundar junto com você, disse sem emoção. Helena assinou os papéis com a mão trêmula, mas o olhar firme. Naquela noite sozinha, ela chorou como nunca. Chorou pela Maria, pela família destruída, pela mulher que estava se tornando. E entre lágrimas, fez um juramento silencioso. Se o mundo queria que ela se calasse, teria que fazê-lo à força. Porque agora, Helena já não lutava apenas por Maria. Lutava por todas as mulheres que nunca tiveram quem gritasse por elas. A separação saiu nos jornais antes mesmo de o juiz assinar o papel. Casamento de décadas chega ao fim após escândalo envolvendo ex-empregada. Estampava a manchete. Helena leu aquilo em silêncio, sentada à mesa da cozinha vazia. Onde antes havia risadas formais e jantares ensaiados, agora só restava o eco da própria respiração. Não era apenas o fim de um casamento. Era o fim da vida que ela conhecia. Augusto saiu de casa levando quadros, livros, memórias, e deixando para trás um aviso frio. Se você continuar, não conte comigo quando tudo piorar. Helena não respondeu. Pela primeira vez não precisava mais fingir concordância. Naquela mesma semana, um envelope sem remetente apareceu na caixa de correio. Dentro, fotografias. Maria entrando no ônibus. Maria voltando para casa. Maria conversando com Helena na porta da mansão. No verso de uma delas escrito à mão, a próxima pode ser você. Helena sentiu um gelo subir pela espinha. Não era mais só sobre reputação. Era sobre sobrevivência. Ela procurou a polícia. Senhora, talvez seja melhor a senhora viajar, sugeriu o delegado sem esconder o desconforto. Esfriar a cabeça. Vocês estão me pedindo para fugir? Perguntou Helena. Estou pedindo para a senhora parar de provocar gente poderosa. Ela saiu da delegacia com a certeza mais cruel de todas. Estava sozinha. Enquanto isso, Joana, a filha de Maria, começou a se revoltar. Eles mataram minha mãe 2 vezes, dizia. Primeiro no corpo, depois na memória. A menina passou a escrever. Textos longos, doloridos, publicados em redes sociais. Relatos do racismo, da humilhação, do medo que Maria sentia. Alguns viralizaram. Outros foram denunciados e apagados. Certa noite, Joana desapareceu por horas. Quando voltou, tinha o olhar vazio. Me seguiram, contou a avó. Disseram que eu devia parar. Dona Alzira chorou em silêncio. Helena, ao saber, sentiu o peso da responsabilidade esmagar seus ombros. Eu jurei proteger vocês, disse. E estou falhando. Não, respondeu Alzira.
A senhora está pagando o preço que sempre foi nosso. Ricardo foi visto entrando num prédio abandonado na periferia. Um jornalista independente seguiu seus passos. 2 dias depois, o jornalista apareceu morto. Assalto, disseram. Sem provas. Sem investigação profunda. Helena entendeu o recado. A verdade estava cercada de cadáveres. Mesmo assim, ela marcou uma coletiva de imprensa. A morte de Maria das Dores não foi um acidente, disse diante das câmeras. Foi consequência direta de abuso, racismo e silêncio. As perguntas foram cruéis. A senhora não está tentando limpar a própria consciência? Por que só agora resolveu falar? Quanto vale a vida de uma empregada? Helena respirou fundo. Vale tudo, respondeu. Inclusive a minha paz, a minha família, a minha segurança. Naquela noite, seu carro foi perseguido. Um acidente misterioso a jogou contra um poste. Ela sobreviveu por pouco. No hospital, com o corpo machucado e o coração em frangalhos, Helena pensou em desistir. Mas então lembrou do olhar de Maria, estendido naquele tapete caro. E decidiu continuar. Porque algumas verdades só existem enquanto alguém estiver disposto a sangrar por elas. O quarto do hospital cheirava a remédio e solidão. Helena acordava no meio da noite com o som do impacto ainda ecoando na cabeça. O poste, o vidro estilhaçando, o volante escapando de suas mãos. Os médicos chamavam de acidente. Ela sabia que não era. Augusto não apareceu. Ricardo muito menos. Quem apareceu foi Joana. A menina entrou devagar, segurando um caderno contra o peito. Os olhos carregavam uma maturidade forçada, daquelas que só a dor ensina. Eu escrevi sobre a senhora, disse quase pedindo permissão. Helena tentou sorrir. E o que escreveu? Que a senhora é a única pessoa que não deixou minha mãe morrer sozinha. As lágrimas caíram antes que Helena pudesse impedir. Eu não consegui salvá-la. Mas tentou, respondeu Joana. E isso muda tudo. Aquelas palavras costuraram algo quebrado dentro dela. Ao sair do hospital, Helena encontrou a casa revirada. Gavetas abertas, documentos sumidos, computadores destruídos. Não haviam levado nada de valor. Apenas informações. O recado era claro. Sabemos tudo sobre você. O advogado novo recusou o caso após uma única reunião. Há coisas que não se mexem, disse. A senhora está cutucando um sistema inteiro. Helena começou a sentir o peso do isolamento absoluto. Amigos atravessavam a rua para não encontrá-la. Antigos parceiros de negócios cancelavam contratos. Contas bancárias eram bloqueadas sob pretextos burocráticos. Ela estava sendo desmontada peça por peça. Na periferia, Dona Alzira adoeceu. O médico foi direto. O coração está fraco, estresse demais, luto demais. Joana segurava a mão da avó enquanto ouvia. Se ela morrer, eu fico sozinha, sussurrou depois para Helena. Helena prometeu algo que não sabia se conseguiria cumprir. Você nunca vai estar sozinha. Uma noite, Helena recebeu uma ligação. Pare, disse uma voz masculina, calma demais. Ou o próximo velório será fechado. Você acha que me assusta? Respondeu ela, tremendo. Não. Acho que você já está assustada. Só não sabe onde dói mais perder. A ligação caiu. Naquela madrugada, Helena queimou cartas antigas, fotos, lembranças. Despediu-se mentalmente da vida confortável que tivera. Sabia que não havia retorno. Ricardo foi finalmente chamado para depor novamente graças à pressão pública. Entrou na delegacia sorrindo. Saiu da mesma forma. Falta a prova, disseram. Horas depois, Joana foi empurrada na rua por um desconhecido. Nada grave. Nada provável. Nada investigável. Helena chegou correndo ao hospital, o coração disparado. Eu vou te tirar daqui, disse a menina. Vamos para longe. Joana balançou a cabeça. Eles querem isso. Querem que a gente desapareça. Helena entendeu. Fugir seria mais uma morte. Naquela noite, Dona Alzira faleceu silenciosamente durante o sono. O coração cansado desistiu. Joana gritou como se arrancassem dela o último pedaço de chão. Helena segurou a menina, sentindo o próprio peito rasgar.
Mais uma morte, mais uma perda. E nenhum culpado. No enterro, Helena jurou diante do caixão: eu não vou deixar que vocês matem mais ninguém em silêncio. Mas no fundo uma pergunta a atormentava. Quantos mortos a verdade ainda exigiria? A morte de Dona Alzira passou quase despercebida pela cidade. Mais uma mulher negra, pobre, enterrada sem manchetes, sem investigação, sem indignação coletiva. Para Joana, foi o fim de tudo o que ainda a mantinha de pé. Agora não tenho mais ninguém, disse com a voz quebrada, sentada no chão da casa vazia. Helena ajoelhou-se diante dela. Você tem a mim. Joana levantou os olhos, cheios de raiva e dor. A senhora tem escolha. Eu nunca tive. A frase ficou ecoando na cabeça de Helena por dias. Determinada a proteger a menina, Helena entrou com o pedido legal de guarda. A reação foi imediata. A senhora não acha que isso soa oportunismo? Perguntou a assistente social sem disfarçar o preconceito. Oportunismo é deixar uma criança sozinha, respondeu Helena. Eu não vou permitir. O processo virou espetáculo. Comentários cruéis se espalharam. Quer comprar a culpa adotando a filha da empregada. Branca salvadora. Hipocrisia tardia. Nada doía mais do que saber que, mesmo tentando fazer o certo, ainda era julgada. Enquanto isso, algo inesperado aconteceu. Uma ex-funcionária da casa, Célia, procurou Helena. Eu vi, disse, tremendo. Eu ouvi o que ele fez com a Maria. E com outras antes dela. Célia entregou gravações antigas, mensagens apagadas, provas que havia guardado por medo. Se a senhora cair, eu caio junto, afirmou. Helena percebeu. Não estava mais sozinha. As provas chegaram à imprensa independente. Pequenos veículos começaram a falar o que os grandes calavam. O nome de Ricardo começou a pesar. Foi então que o pior aconteceu. Célia morreu num incêndio acidental. O prédio antigo pegou fogo de madrugada. Nenhum sobrevivente, nenhum culpado. Helena caiu de joelhos ao receber a notícia. Eles não vão parar, sussurrou. Joana, em silêncio, abraçou Helena pela primeira vez. O medo se transformou em fúria. Helena entregou tudo a um promotor federal fora do círculo local de poder. Vazamentos começaram. Pressão nacional. Ricardo foi indiciado. Augusto apareceu após meses de silêncio. Você destruiu tudo, disse. Não, respondeu Helena. Eu apenas parei de fingir. Ele é nosso filho. E Maria era uma vida. Augusto foi embora sem resposta. Na véspera da audiência, Helena encontrou um bilhete colado no portão. Ainda dá tempo de desistir. Ela amassou o papel e jogou fora. Naquela noite, escreveu cartas. Para Joana, para si mesma, para o mundo, caso não sobrevivesse. Sabia que havia cruzado o ponto sem volta. Ou a verdade viria à tona, ou ela seria a próxima. O dia da audiência amanheceu cinza, pesado, como se o céu soubesse o que estava em jogo. Helena acordou antes do despertador. Vestiu-se em silêncio, observando o próprio reflexo no espelho. Estava mais magra, os olhos fundos, o cabelo já com fios brancos que não existiam meses antes. A mulher que a encarava não era mais a socialite respeitada. Era alguém forjado pela perda. Joana esperava na sala. Se alguma coisa acontecer, começou a menina. Nada vai acontecer, interrompeu Helena, segurando seu rosto com carinho. Você vai continuar vivendo. Promete? Joana assentiu, mesmo sem acreditar. O fórum estava lotado. Manifestantes de um lado gritavam por justiça. Do outro tentavam desacreditar Maria, chamando-a de mentirosa mesmo morta. Aquilo fez Helena sentir náuseas. Ricardo chegou cercado de advogados, confiante, elegante, sorrindo para as câmeras. Quando cruzou o olhar com a mãe, seu sorriso desapareceu por um segundo. Só um. O suficiente. A audiência começou. As provas foram apresentadas. Áudios, mensagens, depoimentos. Cada palavra arrancava pedaços do passado confortável daquela família. Quando chamaram Helena para depor,
O advogado de defesa tentou destruí-la. A senhora só decidiu acreditar na vítima quando sua imagem pública estava em risco, correto? Helena respirou fundo. Eu demorei porque fui covarde, respondeu. Mas quando entendi, não consegui mais dormir. E nunca mais vou. O silêncio tomou a sala. Então veio o momento mais duro. Joana foi chamada como testemunha. A menina caminhou até o púlpito com as pernas trêmulas. Olhou para Ricardo. Não desviou. Minha mãe não mentiu, disse com a voz firme apesar das lágrimas. Ela só queria trabalhar e voltar viva para casa. Parte da plateia chorava. Outra parte revirava os olhos. Quando a audiência foi suspensa, algo estranho aconteceu. Um homem armado tentou se aproximar da área reservada às testemunhas. O caos se instalou. Gritos. Correria. Segurança reagindo. Um disparo ecoou. Helena sentiu um impacto forte no peito e caiu. O mundo escureceu. No hospital, o tempo virou um borrão. Helena acordou ligada a aparelhos. O tiro havia atravessado de raspão. Por centímetros não a matou. Joana estava ao lado da cama em choque. A senhora quase morreu por minha mãe. Sussurrou. Helena sorriu fraco. Não, respondeu. Quase morri porque a verdade assusta. O atentado mudou tudo. A opinião pública virou. Pressão internacional. O caso deixou de ser local. O sistema começou a rachar. Ricardo foi preso preventivamente. Augusto teve um infarto ao ver o filho algemado na televisão. Helena sentiu dor, mas não recuou. Naquela noite, sozinha no quarto do hospital, ela chorou. Não de medo, mas de cansaço. Sabia que vencer não significaria paz. Mas perder significaria aceitar que Maria morreu em vão. E isso, ela nunca aceitaria. A prisão de Ricardo não trouxe alívio imediato. Trouxe guerra. A família Albuquerque se dividiu em duas partes irreconciliáveis. Primos, tios, antigos aliados passaram a dar entrevistas defendendo Ricardo, repetindo o mesmo discurso ensaiado. Um erro de interpretação. Uma armação. Essa mulher sempre quis aparecer. Essa mulher, mesmo morta, Maria continuava sendo desumanizada. Helena assistia às reportagens com o estômago embrulhado. Cada palavra era uma nova violência. Eles estão matando minha mãe de novo, disse Joana, sentada no chão, abraçando os joelhos. Helena desligou a televisão. Enquanto falarem dela, ela existe, respondeu. E nós vamos mudar a forma como falam. O julgamento foi marcado. Antes disso, Helena recebeu uma visita inesperada na prisão. Ricardo pediu para vê-la. Contra o conselho dos advogados, ela foi. Ele estava diferente. Olheiras fundas, o corpo tenso, mas os olhos, ainda arrogantes. Você venceu, disse ele. Está satisfeita? Não, respondeu Helena. Nada disso me satisfaz. Ricardo riu, um riso seco. Acha mesmo que isso vai mudar alguma coisa? Outras Marias vão continuar morrendo. Helena se aproximou do vidro. Talvez, disse, mas agora o mundo sabe o nome de uma delas. E o seu? O sorriso dele desapareceu. Joana começou a sofrer ameaças diretas nas redes sociais. Mensagens dizendo que ela merecia perder tudo, que devia agradecer por ainda estar viva, que era ingrata. Uma noite, ela desabou. Eu não aguento mais ser forte. Chorou. Minha mãe era forte. E olha o que fizeram com ela. Helena a abraçou com força. Força não é não sentir dor, disse. É continuar apesar dela. No dia do julgamento, o tribunal estava lotado. Movimentos sociais, estudantes, mulheres negras segurando fotos de Maria. Algumas nunca a conheceram, mas se reconheciam nela. O promotor foi direto. Maria das Dores morreu porque ousou dizer não. A defesa tentou confundir, desacreditar, humanizar o agressor, criminalizar a vítima. Mas algo havia mudado. As pessoas ouviam diferente. Quando Joana foi chamada novamente, não tremeu. Minha mãe não morreu só por causa de um homem, disse. Morreu porque muita gente achou que a vida dela valia menos. O silêncio foi absoluto. O veredicto demorou. Horas que pareceram anos.
Helena segurava a mão de Joana, sentindo o próprio coração bater como se quisesse fugir do peito. Quando o juiz voltou, ninguém respirava. Considero o réu culpado. O choro veio como um grito coletivo. Ricardo foi condenado. Não era justiça completa. Nunca seria. Mas era um marco. Na saída do tribunal, Helena sentiu algo estranho. Vazio. Era isso? Perguntou a si mesma. Depois de tanta morte? É só isso? Joana respondeu sem saber da pergunta. A senhora devolveu a voz da minha mãe. Helena entendeu. Algumas vitórias não trazem alegria. Trazem sentido. A condenação de Ricardo não encerrou a dor. Apenas mudou sua forma. A cidade seguiu em frente como sempre faz. Novos escândalos, novas notícias, novos alvos. Para muitos, Maria das Dores virou um nome citado em debates, palestras, artigos acadêmicos. Para Joana, continuava sendo apenas a mãe que não voltaria. Eles falam dela como se fosse uma ideia, disse a menina, sentada no quarto agora silencioso da antiga casa. Mas ela gostava de cantar enquanto lavava a louça. Isso ninguém lembra. Helena sentou-se ao lado dela. Então nós lembraremos. Augusto morreu 6 meses depois. Um segundo infarto, disseram os médicos. No velório, poucas pessoas choraram de verdade. Helena ficou distante, observando o homem que havia dividido a vida com ela ser enterrado junto com tudo o que nunca teve coragem de enfrentar. Ricardo não compareceu. Preso, isolado, esquecido aos poucos, como todo poder que cai. Helena não sentiu alívio. Apenas um cansaço profundo. Todo mundo está indo embora, disse a Joana mais tarde. Mas a senhora ficou, respondeu a menina. O pedido de guarda foi aprovado. A decisão saiu sem cerimônia, sem aplausos. Mas mudou tudo. Joana passou a morar oficialmente com Helena. Nos primeiros dias, o silêncio dominava a casa. 2 sobreviventes aprendendo a coexistir com ausências. Joana acordava gritando à noite. Helena também, às vezes. Elas se reconheciam no escuro. Helena vendeu a mansão. Aqui tem dor demais, explicou. Mudaram-se para uma casa menor, simples, com janelas abertas e luz natural. Pela primeira vez, Helena sentiu que respirava. Criaram pequenos rituais. O café da manhã sem pressa. Os livros espalhados. As fotos de Maria na estante. Não como símbolo, mas como presença. Certa tarde, Joana perguntou: a senhora se arrepende? Helena pensou antes de responder. De não ter feito antes. Disse. Disso sim. Joana assentiu. Eu também. Helena começou a palestrar. Não como heroína, como alguém que falhou, aprendeu e decidiu não se calar mais. Algumas pessoas a admiravam, outras a odiavam. Ela aceitava ambas. Sabia que o conforto tinha um preço alto demais. No aniversário da morte de Maria, elas foram ao cemitério. Joana deixou flores. Helena deixou uma carta. Você não foi salva, Maria, mas você acordou o mundo e me acordou também. Ao sair, Helena sentiu um aperto no peito, não de medo, de saudade do que nunca poderia ser consertado. Mas pela primeira vez, sem culpa. A vida seguiu, mas não retornou à normalidade. Joana crescia rápida demais, carregando memórias e responsabilidades que nenhuma criança deveria ter. Helena percebia isso e tentava equilibrar disciplina, carinho e proteção, sem nunca esquecer que tudo começou com uma mulher morta, uma vida roubada. Eu tenho medo, disse Joana numa noite deitada ao lado da mãe adotiva. Medo de esquecer, medo de que ela desapareça de verdade. Helena segurou sua mão apertando com força. Maria nunca vai desaparecer, nem enquanto nós lembrarmos, nem enquanto contarmos sua história. Helena começou a registrar tudo. Cartas, diários, relatos de testemunhas, provas arquivadas. Ela queria que nada se perdesse, que ninguém pudesse apagar Maria novamente. Era a herança da dor transformada em memória viva. Mas com isso veio outro tipo de ameaça. Silêncio ainda mais pesado da sociedade, ataques velados e indiretas nas redes sociais. A senhora está se expondo demais, disse um advogado preocupado.
Tem gente poderosa querendo esquecer isso. Então que se lembrem, respondeu Helena. Não vou abandonar quem morreu por falta de coragem dos outros. Joana começou a escrever também. Poemas, textos, cartas para a mãe, pequenos relatos sobre a vida simples que Maria levava antes da violência. Em pouco tempo, suas palavras começaram a ser lidas por outros jovens, negros, mulheres que se viam na história da mãe que nunca voltaria. Ela ainda salva a gente, disse Helena emocionada ao ler um texto de Joana. Como a senhora salvou a mim, respondeu a menina. No entanto, a lembrança de Ricardo ainda pairava. Preso, isolado, não demonstrava arrependimento. Cada reportagem sobre o julgamento aumentava sua raiva, alimentando a sensação de que a história não havia acabado. Certa manhã, Helena recebeu um bilhete anônimo. Não se esqueça do que ainda pode acontecer. Ela leu, fechou os olhos e respirou fundo. Não havia medo suficiente para fazê-la recuar. A dor a havia transformado em uma fortaleza de vigilância e memória. A relação de Helena e Joana se fortaleceu. Elas se tornaram mais que mãe e filha. Tornaram-se guardiãs de uma história que o mundo queria enterrar. A cada visita ao túmulo de Maria, Helena sentia que a vida dela havia assumido um peso maior. Não permitir que injustiça se repetisse. Cada lágrima, cada lembrança, era combustível para enfrentar aqueles que ainda tentavam apagar vozes negras, pobres e vulneráveis. No silêncio da noite, Helena escrevia uma carta. Maria, você não voltou. Mas sua morte não foi em vão. Transformou medo em coragem, dor em memória e silêncio em luta. Vou honrar você, mesmo que isso me custe tudo o que resta de mim. Ela fechou a carta e aguardou. Ao lado, Joana dormia, ainda agarrada a lembranças de mãe que nem conhecera completamente, mas que sentia como sangue próprio. O tempo passou, mas nem tudo cicatrizou. Joana, agora adolescente, sentia o peso de carregar a memória da mãe diariamente. Alguns dias eram silenciosos, quase insuportáveis. Outros, cheios de perguntas que Helena tentava responder sem mentir. Por que ela morreu? Perguntou Joana uma tarde, sentada na varanda da nova casa. Helena respirou fundo. Porque nem todos têm coragem de enfrentar a injustiça. E porque algumas pessoas acham que podem se safar de qualquer crime apenas por serem ricas ou poderosas. Mas nós enfrentamos isso. E continuaremos enfrentando, mesmo com medo. A menina assentiu, com os olhos brilhando de lágrimas contidas. Ricardo permanecia preso. Mas seu poder de intimidação se estendia para fora dos muros. A cada vez que Helena ou Joana saíam, uma sombra parecia segui-las. Cartas anônimas, telefonemas silenciosos, olhares suspeitos. Um lembrete constante de que a história não havia terminado. Uma noite, Helena recebeu uma visita inesperada. Era Célia, a ex-funcionária sobrevivente da primeira fase, que havia se mudado para longe após o incêndio. Ela trouxe notícias e provas novas, indicando cúmplices que ajudaram Ricardo a se proteger e intimidar testemunhas. Isso não vai acabar tão fácil, disse Célia. Mas agora temos chance de mudar tudo. Helena compreendeu. Cada morte, cada ameaça, cada sacrifício agora tinha um propósito ainda maior: quebrar a impunidade que cercava o poder. Em paralelo, Joana começou a escrever e publicar relatos sobre a mãe e a luta que Helena travava. A história começou a se espalhar pelo país. Artigos, entrevistas, reportagens em programas de TV. A narrativa que tentaram enterrar estava viva. Pela primeira vez, Helena sentiu que a voz de Maria ecoava. Não apenas nas duas mulheres, mas em outras que se viam na dor e na injustiça. Ela está viva, disse Joana sorrindo timidamente. Nas nossas palavras, na nossa memória, no mundo que começa a ouvir. Helena abraçou a menina. Ela nunca morreu sozinha, disse. E ninguém mais poderá calá-la. Mas a luta ainda exigia preço. Um atentado contra o tribunal, uma tentativa de intimidação aos jornalistas que cobriam o caso, e até ameaças veladas contra a vida de Helena. Cada passo para frente era doloroso. Uma manhã, Helena acordou com sangue nos dedos, não o seu, mas o de Maria, metaforicamente, lembrando-a do custo da verdade.
Cada testemunho, cada documento arquivado, cada carta escrita era a continuidade de uma guerra que não tinha fim. Eles podem tentar destruir tudo, disse Helena a Joana, com firmeza. Mas não podem destruir o que é lembrado com amor e coragem. A menina assentiu. Pela primeira vez, sem medo, sem choro, o país começou a se mobilizar. Movimentos sociais, coletivos de direitos humanos, universidades, grupos de jovens. Todos começaram a falar do caso. Helena percebeu que a luta por Maria agora era muito maior do que ela própria. A dor havia se transformado em força coletiva. E apesar de tudo, apesar de todas as mortes e traições, havia uma esperança tênue. A memória de Maria não seria apagada. Nós ainda temos trabalho a fazer, disse Helena, olhando para Joana. E vamos fazer, até que nenhuma mãe sofra como a nossa. A menina sorriu, pela primeira vez genuinamente, sentindo que o sangue derramado não fora em vão. O sol de dezembro iluminava a pequena casa, aquecendo a sala onde Helena e Joana se sentavam entre livros, cartas e fotografias. A guerra não havia acabado. Na verdade, nunca acabaria completamente. Mas havia algo diferente no ar. Um silêncio carregado de respeito, lembrança e força. Joana segurava uma foto de Maria, tirada na cozinha da casa simples, sorrindo enquanto mexia uma panela. Ela parece feliz aqui, disse, tocando o vidro da moldura. É como se pudesse sentir que nós vencemos. Helena assentiu, segurando a mão da menina. Vencemos, sim. Não porque apagamos a injustiça, mas porque não deixamos que ela ficasse escondida. Maria existe em nós, em quem se lembra dela. O julgamento final dos cúmplices de Ricardo aconteceu meses depois. Desta vez não houve ataques, não houve intimidações bem-sucedidas. Helena esteve presente em todas as audiências, mas desta vez não era apenas ela. Movimentos sociais, jornalistas independentes, testemunhas sobreviventes, todos erguiam a memória de Maria como escudo e espada. Quando o juiz proferiu a sentença de culpabilidade, Helena sentiu algo que não experimentava há anos. Uma mistura de alívio, tristeza e justiça. Não havia celebração. Apenas reconhecimento do que foi perdido e a certeza de que a verdade tinha resistido. No túmulo de Maria, Helena e Joana construíram um pequeno memorial. Flores, fotos, cartas, poemas escritos por Joana e por outras mulheres negras que se inspiraram na história de Maria. Cada objeto contava uma parte da vida que tentaram apagar. Ela está aqui, disse Helena, acariciando a lápide. Não apenas na pedra, mas em cada palavra que escrevemos, em cada vida que tocamos. Joana deixou cair uma pétala sobre o mármore. Eu sinto que ela nos guia, disse a menina. Que a nossa luta continua. Helena sorriu, e uma lágrima deslizou pelo rosto. Continua assim. E vai continuar enquanto houver silêncio para quebrar e vidas para proteger. Aos poucos, Helena começou a reconstruir sua própria vida. Não como antes, com luxo ou status, mas com propósito. Ela abriu um pequeno instituto voltado para apoio a mulheres negras em situações de vulnerabilidade. Joana ajudava, escrevendo textos e coordenando oficinas de memória e resistência. O passado doloroso nunca desapareceu, mas a dor se transformou em ação. Cada história contada, cada memória preservada, era um ato de justiça. Uma noite, Helena olhou para Joana dormindo ao lado de Maria, em fotografias espalhadas pelo quarto. Eu prometi que protegeria você, sussurrou. E prometi que Maria não seria esquecida. Cumpri minhas promessas. O silêncio respondeu com a força de tudo o que haviam sobrevivido. Traições, mortes, ameaças, dor. Nada disso apagava a memória de Maria. Pelo contrário, a transformava em algo inquebrável, eterno. Helena sabia que a luta continuaria, em diferentes formas, em diferentes corpos, em diferentes histórias. Mas agora havia algo firme, sólido, a verdade. E finalmente, isso bastava.